Olá, o Em Dia com a Saúde está começando. O programa é uma parceria da TV UFMA com a MB Maranhão. Neste episódio vamos falar sobre dependência química e formas de tratamento. Não saia daí, que vem muita informação de qualidade. O último relatório emitido pelas Nações Unidas aponta que nos últimos 10 anos houve um aumento de 23% no número de pessoas que consumiram algum tipo de droga em todo o mundo. E o número de pessoas com algum transtorno provocado por esse tipo de consumo teve um aumento de 45%, situação preocupante e agravada pela pandemia. Mas como lidar com a dependência química? Para saber mais detalhes sobre esse tema, eu converso com o psiquiatra Bruno Palhano. Doutor, seja muito bem-vindo ao Em Dia com a Saúde. Obrigado pelo convite da MB, para a gente poder conversar sobre esse tema tão importante que é a dependência química. Doutor Bruno, o que caracteriza uma dependência química? É a frequência, a quantidade, a incapacidade de dizer não? Perfeito, Luciana. Assim, existem vários critérios, para a gente poder dar o diagnóstico de transtorno por uso de substância, de dependência química, E as pessoas, no senso comum, acreditam que a quantidade ou a frequência é que seja mais importante. Mas, na verdade, para a gente não é isso mais importante. Então, para você caracterizar realmente a dependência, é esse padrão de consumo assim, mal adaptativo e que leva a pessoa a ter várias consequências, e mesmo diante dessas consequências, não consegue controlar esse consumo. O senhor falou de consequências, Que sintomas seriam esses que caracterizam a dependência química? Tremor, suadeira, Alguma coisa nesse sentido? Isso aí teriam mais sintomas de abstinência, Então, para você diagnosticar que a pessoa tem um transtorno por uso de substância, uma dependência de uma substância, basicamente duas coisas a gente leva em consideração. Sintomas de abstinência e tolerância. O que é sintoma de abstinência? É justamente isso que você falou. Então, quando eu interrompo o consumo daquela substância ou eu diminuo o consumo daquela substância, em torno de 24, 48 horas após a interrupção, eu vou apresentar um conjunto de sinais e sintomas, que são sintomas de abstinência. Que aí pode ser tremor, agitação, insônia, rebaixamento do humor, irritabilidade. Dependendo do tipo de substância, ela vai ter alguns sinais e sintomas específicos. E um outro sinal realmente muito característico da dependência é a tolerância. Então, a pessoa, quando começou a usar a maconha, ou o álcool, ou a cocaína, ela tinha um efeito X quando ela fazia uso. Hoje, ela precisa usar muito mais para ter aquele mesmo efeito X, ou pelo menos buscar aquele efeito X que nunca volta mais. Então, tolerância e sintoma de abstinência são duas características muito marcantes para você diagnosticar a dependência mais do que a quantidade ou a frequência. Tudo isso que o senhor falou se aplica a drogas lícitas e ilícitas? Tudo para drogas lícitas e ilícitas. Ou seja, você pode ter uma dependência também muito séria em relação à droga lícita e não perceber que está tendo essa dependência. O álcool, tabaco, são drogas lícitas, que causam dependência. Medicações, algumas classes de medicações causam dependência. Quando a droga é lícita, a pessoa tem mais dificuldade de perceber que realmente está dependente? Quando a droga é lícita, ela tem muito mais dificuldade para perceber, Vide o álcool, o tabaco, que são drogas lícitas, e aí acaba se normalizando muito o consumo, normalizando muitos padrões de consumo, normalizando esses abusos. E aí é muito mais difícil a pessoa se conscientizar de que tem um problema e com isso buscar ajuda. Se transforma até uma coisa meio cultural, Ontem bebi demais, aí faz piada, mas não percebe a situação, Com certeza, é isso mesmo. Isso é muito ruim porque acontece. Para a gente mudar, o tratamento, para o transtorno por uso de substância, ele precisa entender que ele precisa mudar o comportamento. Se eu não entendo que eu tenho um problema com aquela substância, eu vou manter os mesmos hábitos, os mesmos costumes. Então eu não vou mudar o meu comportamento. Entende? Mulheres e homens estão suscetíveis da mesma forma à dependência? Sim, e a gente tem percebido um dado bem alarmante é que tem aumentado cada vez mais o consumo de substância entre as mulheres. Então, e mudado o padrão de consumo. Tem um padrão de consumo que é em binge, que é o padrão compulsivo, ou seja, que ela ingere muita quantidade de álcool ou de droga em pequeno espaço de tempo. Esse é o padrão mais característico das mulheres. Então, isso é muito característico e muito preocupante. Tem relação também com a pandemia? As mulheres sofreram mais a sobrecarga na pandemia, o que acarretou isso? A pandemia tiveram vários impactos, a pandemia em relação à saúde mental, o adoecimento mental foi muito grande.
né? E a gente sabe que essa comorbidade, ou seja, essa associação de diagnósticos é muito comum no transtorno por uso de substância. Então, um exemplo, eu tenho um problema com álcool e tenho uma depressão, certo? Então, eu tenho um problema com maconha e tenho um transtorno de ansiedade. Então, a pandemia ela intensificou esses sintomas todos de depressão, de ansiedade. Tanto é que o Brasil, né, segundo o último dado da Organização Mundial de Saúde, é o país mais ansioso do mundo. Então, a gente observa realmente o aumento desse adoecimento mental. E com isso, naturalmente, aumentou também o consumo de substâncias. Doutor Bruno, muitas campanhas contra o uso do cigarro, né? O cigarro tolerado socialmente, digamos assim, aquele que é lícito, orientações em relação à propaganda, tudo isso foi realizado ao longo de uma década. Diminuiu realmente o consumo ou estamos voltando? Com certeza, Luciana. A gente podia pegar o que a gente fez com o tabaco e transpor para outras drogas. Porque com o tabaco, né, na década de 60, então quem não fumava, a mulher, né, o homem que não fumasse, ele não estava naquele meio social, era charmoso, né, então aqueles atores, aquelas atrizes, né, tudo fumando, era charmoso. Então o consumo do cigarro naquela época era gigantesco. Com todas essas mudanças que tiveram, né, de legislação, de proibir consumo em lugares fechados, aumentar o valor da taxação do tabaco, tiveram várias medidas, né, que fizeram com que mudasse a cultura das pessoas e, com isso, diminuiu o consumo. Mas o que, infelizmente, a gente tem visto ultimamente é que esse consumo está começando a aumentar, né, gradativamente, principalmente depois dos cigarros eletrônicos, né, dos DEFs, dos pods, né, que tem sido muito utilizado pela juventude, né, como também, da mesma forma que da década de 60, como uma glamorização, né, desse consumo. E tão viciante quanto? Tão viciante quanto, né, porque esses cigarros eletrônicos têm o quê? Nicotina. Né? No cigarro comum, de mais de 4.000 substâncias que tem no tabaco, o que causa dependência no tabaco é a nicotina. E esses cigarros eletrônicos têm nicotina, então causa dependência igual, né? E os estudos hoje eles estão mostrando que esses cigarros eletrônicos, né, eles não diminuíram a chance das pessoas pararem de fumar, pelo contrário. Quem não fumava, né, começou a fumar, e quem estava fumando começou a fumar mais ainda, cigarro comum. Então, a gente tem observado essa curva crescendo cada vez mais. Doutor Bruno, nós falamos sobre as mulheres, falamos agora sobre a volta do consumo independente de idade, né? Mas eu queria falar sobre os idosos. É um público que merece um pouco mais de atenção, não só em relação ao consumo do cigarro, mas da bebida também, né? Não tenha dúvida. Os extremos das idades, né, tanto os idosos quanto as crianças e adolescentes, são um grande desafio no tratamento. Então, os idosos, pelas suas comorbidades, né, então, esse idoso, ele, na maioria das vezes, tem outras doenças clínicas, né, outras doenças pré-existentes, tem às vezes, né, as perspectivas, um jeito de olhar diferente para as situações da vida, e isso se torna um grande desafio de como que a gente vai abordar e motivar esse paciente que ele precisa mudar o comportamento. Né, e aí realmente é um grande desafio. Doutor, e quais órgãos são mais afetados em qualquer dependência química? Assim, a gente não tem como determinar um órgão específico, né? Acho que todos os órgãos eles vão estar afetados. Por isso que a gente fala que não existe uso de droga seguro. Né? Qualquer tipo de uso vai gerar alguma repercussão, né? Ou seja, a curto ou a longo prazo. Né? Mas essas drogas de abuso, né, que geram dependência, todas elas vão agir no cérebro, né? E a longo prazo vão gerar consequências significativas nesse órgão. Mas o coração é afetado, o pulmão é afetado, né, a boca é afetada. Então todos os órgãos vão ser afetados de forma direta ou indiretamente. Falamos muito sobre dependência nesse bloco, vou para o intervalo agora e no próximo bloco nós vamos falar sobre tratamento. Fique aí, acompanhe o programa que está imperdível. Voltamos com mais um Em Dia com a Saúde. Eu continuo conversando com o psiquiatra Bruno Palhano sobre dependência química. Doutor, falamos muito sobre a questão da dependência e o tratamento. Por onde começar? Vamos lá. O tratamento para a dependência química ele envolve realmente uma equipe multidisciplinar e treinada para essa finalidade. Então, é importante o psiquiatra, é importante o psicólogo,
o terapeuta, né, o professor de educação física, assistente social, toda uma equipe multidisciplinar para que a gente possa, porque a dependência química, ela é uma doença multifatorial. Ou seja, uma pneumonia, uma bactéria foi lá no pulmão, gerou processo inflamatório, vai gerar pneumonia. A única coisa que o médico precisa fazer é passar a medicação, passar um antibiótico, vai matar a bactéria, está curado da pneumonia. A dependência química não, ela é diferente. É uma doença que ela é multifatorial. Tem várias situações aqui que podem propiciar esse paciente a ter uma recaída, né? Podem agravar o seu quadro. E aí a gente precisa realmente ter uma equipe multidisciplinar para poder a gente conseguir abranger ao máximo as possibilidades de tratamento para que esse paciente consiga ter êxito no tratamento. Nós podemos falar de cura, nós podemos falar de acompanhamento ao longo da vida. Como se deve utilizar? Qual é a terminologia? A gente fala muito que não tem ex-dependente químico, né? Mas isso não significa que a pessoa não possa ficar sem usar. Né? Por quê? Porque o que a gente sabe é que essas drogas, quando se tornam dependentes de uma substância, tem toda uma alteração na circuitária cerebral. E aí ele precisa estar numa vigilância constante, porque se ele voltar a fazer uso, nem que seja em pequena quantidade, volta todo aquele processo que estava ali guardadinho numa gaveta. E mudanças de hábito também? Lugares que davam prazer consumir a determinada droga devem ser evitados? A gente fala muito nos evites. Então a gente precisa evitar lugares, pessoas e situações que levam ao consumo. Então o tratamento ele envolve, como eu falei, muito uma mudança comportamental. Não adianta eu estar no tratamento e mantiver os mesmos hábitos, os mesmos costumes e não querer mudar nada. Fatalmente o tratamento não vai ser eficaz. O senhor falou um pouquinho sobre a questão da mudança química do cérebro. Muitas pessoas acabam associando a depressão ou qualquer outra doença, saúde mental, vícios, à ausência de Deus. A religião ela é muito importante, né? Mas culpar o dependente químico ou uma pessoa que está com depressão, com síndrome do pânico, por ter uma ausência de Deus é uma situação bem delicada. Muito delicada, muito delicada. E aí eu acho que isso justifica muito o preconceito que existe contra o adoecimento mental. Até alguns anos atrás, né, a dependência química ela era encarada, né, como um problema de caráter. Então, ele não para porque ele não quer. Sim. Ele continua usando porque ele quer. E, na verdade, não é isso. Então, a gente sabe que a dependência química ela é uma doença grave, uma doença crônica. Então, como qualquer doença grave, como qualquer doença crônica, tem tratamento, o tratamento é a longo prazo, né? Infelizmente, nesse processo podem haver recaídas, mas a gente está ali para poder tentar modificar aquele comportamento, modificar aquela estrutura para que a gente consiga ficar bem. Não é fácil, mas é possível, né? É extremamente possível, mas realmente não é fácil. E sozinho é mais difícil ainda. Então, a parte religiosa, ela é importante? Ela é importante, né? Existem grupos de mútua ajuda, né? NA, AA, né? Que ajudam bastante. Tem a parte médica, né? A parte psiquiátrica, a psicoterapia. Então, tudo isso é importante para que a gente possa formar um tratamento para esse paciente. Como o senhor falou, tem um julgamento muito forte em relação ao dependente, né? Por exemplo, nós falamos que vamos fazer uma dieta, vamos ficar sem um docinho, mas basta alguém oferecer um doce que a gente cai em tentação, né? Mas não somos tão julgados quanto uma pessoa que é dependente e teve uma recaída, né? Não tenha dúvida. O transtorno de compulsão alimentar, né, é a mesma circuitária cerebral envolvida no transtorno por uso de substância. O sistema de recompensa cerebral, né? Córtex pré-frontal, sistema límbico, está tudo ali, é a mesma circuitária que está disfuncionante. Mas isso que você falou é extremamente importante. Né? Por exemplo, vamos pensar num paciente que seja diabético ou um paciente hipertenso. Né? Ele vai muito numa emergência porque a pressão dele foi lá para cima, não vai? Sim. Ou ele vai muito na emergência porque a glicemia dele está lá 200 e pouco, 300 e pouco, 400, vai na emergência. Uma recaída, né? Isso é recaída. Ninguém fala, ó, lá vem aquele diabético ali que não tomou remédio, ou lá vem aquele hipertenso que não tomou medicação. Mas quando chega lá um dependente químico, todo mundo já vira a cara, né, porque está vindo um dependente químico para buscar ajuda de tratamento. Menos julgamento, mais acolhimento, né? Nós precisamos disso, muito mais acolhimento. Doutor, os remédios também estão associados a uma dependência química. As pessoas estão querendo apagar um pouco mais a vida, ou seja, sair um pouco da realidade, dormir mais, se acalmar por meio de remédios. É uma dependência química também, né? Isso. Existem algumas medicações que têm um potencial de adicção alto, né? Não são a maioria. Mas existe algumas medicações, principalmente da classe dos benzodiazepínicos, as drogas Z, agora recentes também, que foram enquadradas
né, com esse potencial adictivo de gerar dependência. São medicações que a gente tem que ter muito cuidado. E aí, de fato, realmente, essa sociedade, ela está vivendo muito isso. Eles querem medicação para tudo, né? Então, medicação para acordar, medicação para produzir, medicação para dormir, medicação para poder ficar feliz, para tudo, né? E então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com tudo isso, porque isso fatalmente vai gerar problemas, né? Que não seja de dependência, né? Mas que vai gerar problemas no futuro, porque ela está se mascarando, né? A gente precisa encarar os problemas, a gente precisa encarar as adversidades da vida para que a gente possa progredir. E um dos problemas desses medicamentos que são tarja preta, que precisa de uma receita especial, é a dependência. É a dependência. E, infelizmente, né, as pessoas conseguem comprar isso de forma clandestina, é óbvio, né? Mas é muito fácil as pessoas conseguirem isso, né? E aí isso vai só dificultando cada vez mais, porque você vender isso só com prescrição médica, você consegue barrar um pouco essa progressão. Mas quando você consegue isso no mercado informal comprar, aí fica muito mais difícil. E a associação de remédios com bebida alcoólica, ela é muito prejudicial à saúde, né? Não tenha dúvida. É uma associação extremamente perigosa. Então, por exemplo, voltando para os benzodiazepínicos, né, que são esses tarja pretas, eles vão agir no cérebro no mesmo local que o álcool age. Então, ele tem uma ação sinérgica. Então, é um risco muito grande. Você vai aumentar a chance de você ter uma depressão respiratória, você vai aumentar a chance de você ter alguma complicação por essa associação. Por onde começar a pedir ajuda, doutor? Pelo psiquiatra? Eu não tenho dúvida. Eu acho que ir para o psiquiatra, né, é o primeiro passo para poder realmente te guiar no tratamento. O psiquiatra ele tem essa função, né? Muitas pessoas acham que ir para o psiquiatra é porque está doido, né? Isso mudou muito, né? Mas se tinha um preconceito gigantesco, né? Mas a nossa função ali como psiquiatra é justamente orientar esse paciente e guiar o tratamento melhor para ele, né? Dependendo do estágio que ele esteja, como que ele está. E a função do psiquiatra não é só passar remédio? Claramente, não é só passar remédio. Tem uma conversa, tem um acolhimento também? Não tenha dúvida, ele vai muito... O ato de prescrever é um ato médico. Então, é uma das atribuições do psiquiatra é prescrever. Mas nem todo paciente que vai no psiquiatra ele precisa sair com uma prescrição. Então, eu tenho pacientes dependentes de químicos que hoje eles vão no consultório, já estão aí sem fazer uso de substância há mais de ano e não estão usando remédio nenhum. Ele vai no consultório por quê? Sim. Né? Por quê? Porque a gente precisa manter sempre essas orientações, esse cuidado para evitar que ele tenha uma recaída. Eu falo com os pacientes que o tratar a dependência química é como se fosse uma luta. É uma luta diária. E você tem que estar sempre com a guarda levantada. À medida que você baixa a guarda, você naturalmente se expõe aos fatores de risco e a chance de recaída é muito grande. Muita gente tem medo de começar o tratamento porque imagina que vai ser internado, né? Eu não consigo, então vão ter que me internar. Não existe nem internação à força, né? Isso é respeitado, né? E o paciente tem a opção de, caso precise, ser internado ou não. A palavra final é do paciente, né? Não, vamos lá. Existem 3 tipos de internação. Internação voluntária, onde o paciente, de acordo com a orientação do médico, ele vê, né, o médico identifica que aquela situação é uma identificação que necessita um tratamento de internação, ele indica a internação, o paciente aceita, ele vai internado. Existe uma outra modalidade de internação, que é a internação involuntária. A internação involuntária, ela é legal, não é ilegal. Né? Isso é um outro conceito que as pessoas acham. Se ele vai internar de forma... eu sou dependente químico, eu vou internar de forma involuntária, eu não vou internar porque se ele não quer se tratar, não vai dar certo. Não é isso. Né? Então, a internação involuntária, ela é legal. Eu não posso cruzar os meus braços e ver meu filho, minha filha, meu ente querido se matar usando droga, né? E matar outras pessoas. Porque se eu estou alcoolizado, né, sob efeito de droga e saio dirigindo o carro aí, eu estou correndo o risco de causar um acidente e matar outras pessoas. Então, eu não posso deixar, né, que isso aconteça. Então, a família pode levar, e com o aval do psiquiatra, o psiquiatra falando, olha, realmente ele tem indicação de internação involuntária, pode se internar de forma involuntária, a revelia do paciente. Mas deixando bem claro que essa não é a regra, né? Não é a regra, mas existe essa possibilidade. E a internação compulsória é quando o juiz determina que precisa internar, certo? E aí, nesse processo de internação, por que a internação involuntária ela é legal? Porque essas drogas vão agir onde? Eu falei para vocês que ela vai agir onde? No nosso cérebro, em regiões extremamente importantes que fazem com que a gente tome decisão. Então, o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso freio, é o local do nosso cérebro que vai fazer com que a gente tome decisão. E essa região, ela está
quando você está sob efeito de droga, é uma região que está hipofuncionante. Você não tem como tomar a decisão mais importante para você. Então, a família pode sim levar esse paciente, essa pessoa, para uma avaliação do psiquiatra, numa clínica, para poder fazer uma internação, se for necessário, uma internação involuntária. E o tratamento é único e personalizado, não existe um tratamento só, né? Não existe receita de bolo. Então, a gente precisa realmente cada vez mais individualizar o tratamento. E aí, por isso, a gente precisa fazer uma boa anamnese, um bom psiquiatra, uma boa equipe que seja voltada para o tratamento de dependência, para poder entender todo esse contexto e tentar montar o que a gente chama de PTS, que é o Programa Terapêutico Singular. O PTS para esse paciente, as demandas que ele precisa, as necessidades desse paciente, né, para que a gente possa realmente montar um tratamento mais eficaz. Doutor Bruno, muita coisa interessante já foi falada, não cabe tudo num programa só, mas eu queria que o senhor falasse, para quem está assistindo, tem esperança, tem tratamento, é preciso pedir ajuda, né? Não tenha dúvida. Eu acho que a grande mensagem dessa nossa entrevista aqui hoje é mostrar para vocês que o tratamento, ele a gente tem como tratar, né? É eficaz, é efetivo. Agora sim, a gente precisa realmente buscar ajuda o quanto antes, e buscar ajuda de pessoas que entendam sobre isso para que a gente possa ajudar os pacientes a sair desse quadro. Doutor Bruno, e pacientes que têm outras comorbidades, que têm outras doenças, é um pouco mais difícil, mais complicado ou dá perfeitamente para fazer o tratamento? Luciana, esse é o grande diferencial do psiquiatra, da equipe, que tem uma formação, uma especialização em dependência. Porque o grande erro de quem vai tratar dependência é focar na droga. Então, um exemplo, eu procuro um psiquiatra porque eu tenho um problema com álcool. Ou procuro um psicólogo porque eu tenho um problema com maconha ou com cocaína. E eu vou lá e foco só na maconha, na cocaína, no álcool. É o grande erro. A gente precisa avaliar esse paciente se ele tem alguma outra comorbidade. Então, um exemplo, a gente sabe que mais de 50% dos pacientes alcoólatras, eles são deprimidos. Se eu ficar focando o meu tratamento no alcoolismo, e posso passar a melhor medicação do mundo para tratar o alcoolismo, ele não vai parar. Eu preciso tratar essa depressão. Que é o gatilho para muitas vezes acontecer. Ele se retroalimenta, a gente não tem como falar o que puxa um, puxa o outro. Então, eu estou mais deprimido, eu quero beber para poder aliviar a depressão. Eu bebo, o álcool é depressor do sistema nervoso central, eu fico mais deprimido. Então, fica aqui, fica nesse ciclo, entendeu? Retroalimentando um ao outro. Por isso um tratamento multidisciplinar. Por isso um tratamento multidisciplinar. Por isso a gente precisa realmente ver esse paciente como um todo e ver outras comorbidades clínicas. Então, eu estou com hipotireoidismo, né? Que vai me dar mais falta de energia, mais desânimo. Eu vou querer fazer uso de uma entendeu? Então, esse tratamento realmente mais global, ele é importantíssimo para que a gente faça um tratamento efetivo. Por isso que não é só medicação. Por isso não é só medicação. Doutor, e o uso assistido, né? Como é que é retirado o consumo dessa droga? De uma vez, aos poucos? Vai se testando a tolerância de cada pessoa? Aqui no Brasil, né, a gente não faz essa modalidade de tratamento de uso assistido, né? Então, a gente tira aquela droga que ele está fazendo uso. Então, se eu faço uso de cocaína, crack, né, você não vai fazer mais uso, não é uma redução gradativa até tirar o consumo. Coisa que se tinha, por exemplo, com o tabaco, né? O tabaco existem duas abordagens, né? Uma, ou de você interrompe de forma abrupta o consumo do cigarro e você vai tratar os sintomas de abstinência e fazer com que ele pare de usar, ou você vai fazer uma redução gradativa do cigarro. Eu fumo um maço, ou seja, 20 cigarros, eu vou reduzindo de forma gradativa até um dia que eu vou parar de usar. Isso é uma abordagem, né? Mas isso é específico para o cigarro. As outras drogas não têm isso. O uso de adesivos, muitas vezes esses adesivos são comprados pela internet, mas casa um pouco com o que o senhor falou, né? É uma equipe multidisciplinar tratando. Às vezes só o uso de um adesivo comprado na internet não vai resolver. Não vai resolver. Não é isso. Não é passar a medicação. Não é como eu falei, você pode tomar a melhor medicação do mundo para o álcool. Você pode tomar a melhor medicação do mundo para tirar a vontade de fumar, né? Ou para usar cocaína. Mas não é isso que vai resolver. Então, o tratamento do transtorno por uso de substância é muito mais amplo, não é apenas passar medicação. Perfeito. Doutor, obrigada pela sua presença. O Em Dia com a Saúde de hoje está terminando por aqui. Lembrando que você pode assistir todos os episódios no YouTube da TV UFMA. Obrigada pela sua presença. Voltamos no próximo programa com mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!